Esse chiado aqui, achei que era problema na tela, mas é um vídeo cassete, né? Olha só, estamos ao vivo para todo mundo. Aperta o like aí. Vida. Que dia que eu vou parar de pedir like na vida? E hoje a gente vai falar sobre os 7 bloqueios que te impedem de prosperar. Esses 7 bloqueios, quem está a fim de desbloquear, escreve assim, ó. Eu quero desbloquear. Escreve assim. Eu quero desbloquear. Escreve aí. Hoje, 4h59, eu pedi para desligar o link, né? Alguém acordou 3h50 da manhã, foi lá e colocou um link. Eu tinha pedido para, nesses dias que eu estou fazendo a live à noite, não ter às 4h59 da manhã, tá? Só dando uma satisfação para meus amigos que acordaram aí. Continue acordando, eu fiquei sabendo também que vocês fizeram boot, fizeram tudo, foi da hora. Aumenta o som, alguém está falando, eu quero desbloquear. Vamos nessa então, os 7 bloqueios que te impedem de crescer. O que é as duas coisas que eu quero que você faça? Aperta o like, todo mundo apertando o like. Aperta o like e clica naquele botão compartilhar. Aperta aquele botão compartilhar. Tamo junto. Sejam todos bem-vindos na noite dos 7 bloqueios que te impedem de prosperar. Primeira coisa que você tem que entender é sobre a consciência. Alguém está reclamando do som aí. Vocês têm um retorno? Está tudo bem aí o som? O que você tem que entender sobre os bloqueios é que você pode ter toda a instrução do mundo, se tiver o bloqueio você não prospera. O Instagram está aberto aí? O pessoal do Instagram migra lá para o YouTube, que já vai sair do Instagram. Tem quantas pessoas no Instagram? Então já migra lá para o YouTube, tá? É o seguinte, o que é essa parada de bloqueio? Que é uma coisa que você tem que resolver. Tem como cortar para essa câmera aqui, ó? Foca só na câmera, olha só para isso, por favor. O que é esses bloqueios? Por muitos anos, eu busquei uma definição bem simples e eu achei. O bloqueio é uma prova de amor. Pablo, que prova de amor que é essa? É seu cérebro não querendo que você se submeta a alguma coisa que foi bem pesado para você, que foi vexatório, que foi uma situação bem triste para você. Então o que seu cérebro faz? Ele não quer que você passe por isso novamente. E aí eu peguei os 7 principais bloqueios para tratar nessa noite. As pessoas estão chegando aí. Eu quero que você, antes de começar, fale para mim, qual que é o seu principal bloqueio? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim assim, ó. Qual que é o seu principal bloqueio que você acha que é? Você tem um grande bloqueio, você não sabe qual que é, mas qual que você acha? Coloque aí para mim. Você viu no La Casa esses dias e você percebeu o seguinte, que esses bloqueios, eles parecem muito, né, com os bloqueios que os participantes tinham, eles parecem com os bloqueios que eu tinha. E aí o que você tem que fazer? Corta aqui a câmera, ó, fica focado só nisso, por gentileza. Foca só exclusivamente, presta atenção aqui no palco, por favor. O que é que você precisa entender? Aquilo que na sua vida você não consegue crescer, o que vai acontecer? Você vai ficar paralisado, travado. E é por isso que você precisa achar esses bloqueios. Então aqui as pessoas estão colocando escassez, medo, rejeição, autoimagem, paternidade, insegurança, conhecimento não é bloqueio não, viu? Ignorância também não é bloqueio não. Preguiça não é bloqueio, tá? Vocês têm que saber algumas coisas que não são bloqueios. Marcos Paulo, anota aí para mim que eu vou fazer uma lista de coisas que as pessoas acham que é bloqueio, não é. Preguiça, ignorância, isso não são bloqueios, são toxinas cerebrais. Isso não são bloqueios. Se isso aí fosse bloqueio, Deus do céu. Não é mesmo. Escassez, aprendizagem, autoimagem, medo, autoimagem está ganhando aí, hein? Paternidade, complexo de inferioridade. Medo de julgamento, que é a necessidade de aprovação ou aprovação. Timidez, medo de errar, sexualidade, merecimento,
aceitação, merecimento, ansiedade. A ansiedade não é um bloqueio, tá? A ansiedade é quando você não tem conexão no agora. Aí você está desconectando tudo que você tem no agora para ir para onde? Para ir para o futuro, que é um lugar onde não se planta e nem colhe no futuro. Ok. Quando você sabe os seus bloqueios, fica mais fácil. Quando você não sabe, é a pior coisa que existe. Quando você não sabe, o que é a origem disso, né? Quando alguém sabe o bloqueio, talvez essa pessoa não saiba onde começou. Mas anota assim, todo bloqueio tem um começo. Por que todo bloqueio tem um começo? Porque esses bloqueios emocionais, eles precisam ter um começo. Pablo, onde começa um bloqueio emocional? Te conto. O bloqueio emocional começa na barriga. Por que tem que ter muito cuidado com a criança quando está na barriga da mãe, o bebê? Porque ele está lá sendo atacado emocionalmente. E qual a emoção? As emoções da própria mãe. Ele não só pega os nutrientes, mas como ele pega também as emoções. Então eu quero que você entenda o seguinte. Esses bloqueios, eles começam onde? No útero. Se for alguma coisa de maldição hereditária, você vai escrever essa palavra, essas duas, maldição hereditária, ela precisa ser quebrada também, ela vem geneticamente. Aí alguém fala, você acredita nisso? Eu não acredito, eu vou lá e anulo. Mas isso é bíblico, isso é real. Aí alguém fala, o que eu tenho que fazer? Tem que anular. Eu não sei se você sabe, mas todas as coisas que você faz na vida, vai ter uma lei do retorno. Se os seus pais fazem algo, tem uma lei do retorno. Aí alguém fala, meu Deus, o que está acontecendo? De todas as formas, Jesus tem uma resposta. Quando alguém fala, por que essa criança está assim? Ele responde assim, qualquer problema que você tem é para manifestar a glória de Deus. É para um filho manifestar a glória dele e resolver isso. Então eu quero que você entenda o seguinte, esse lance da maldição hereditária tem cunho espiritual e baixa de fato na sua parte genética, parte genótipo, né? Tem o genótipo e tem o fenótipo. Para você ter uma noção, quem você é hoje, você vai pegar a caneta e vai escrever. 50% do que eu sou é genótipo, é genético. 40% do que eu sou é fenótipo, que significa atividade que eu me proponho a fazer. São atividades que eu escolho na minha vida praticar. Por exemplo, desenvolver uma capacidade, uma habilidade. 10%, essas atividades são atividades intencionais. 10% são o quê? 10% significa circunstâncias. Então vamos desenhar quem é você. Você é um 50, anota aí todo mundo. 50 vezes 40 vezes 10. Quem sou eu? A sua fórmula matemática significa 50 vezes 40 vezes 10. Algumas pessoas acham que essa soma, isso aí seria uma soma, 50 mais 40 mais 10. Não é. Qual é a base de quem você é? Sua parte genética. Qual que é a segunda parte estrutural? A genética é a base, então fica por debaixo da terra. O que é que vem por cima, a parte estrutural? A parte estrutural é as atividades, ou são as atividades intencionais. E eu vou explicar isso. Os 10% é o telhado da estrutura. Então eu quero que você entenda que existe uma base debaixo da terra, tem a estrutura e tem o telhado. O que é uma circunstância? Eu falei para o Lourenço esses dias no almoço, você não sabe o que é ter uma dificuldade. Ele falou, sei sim. Eu falei, não sabe. Você não foi exposto na circunstância que de fato você sentiu, ou respirou, ou ouviu falar em miséria. É por isso que na próxima ida minha à África, meus filhos vão comigo. Eu quero que eles vejam isso. Eu quero que eles sintam isso. Eu quero que eles vejam uma criança comendo um bife o dia inteiro e dando glória a Deus por isso e não reclamam por absolutamente nada. Uma das coisas mais impressionantes do povo africano é que eles não reclamam de absolutamente nada. Eu nunca vi um povo mais feliz na terra. Feliz eu não sei, mas alegre eu nunca vi em toda a minha vida. O que eu percebi? Eu percebi o seguinte. Às vezes você está aí assim, ai meu Deus, eu não aguento mais ver esse negócio chiando aí. É assim que eu bloqueio, ele fica parecendo que tem alguma coisa errada na sua vida, e tem alguma coisa errada. Essa é a questão genética, é onde está a sua inteligência. A atividade intencional é onde você vai produzir sabedoria.
Quando eu bato esses dois, eu multiplico esses dois, eu começo a produzir um resultado assustador. Agora, circunstância, tempo de bonança é circunstância. Tempo de crise é circunstância. Como que nós ficamos nesses tempos? A cada tempo tem algo poderoso a ser feito. Alguém escreveu assim: maldição hereditária é mato na minha família, por isso tem que ser quebrado. Eu sei que os ignorantes não gostam quando eu falo isso, mas essa é uma realidade. Todas as coisas que acontecem no mundo natural, acontecem também no mundo da alma, que é o mundo da energia, e no mundo espiritual, que é um mundo metafísico. Eu sei que algumas pessoas odeiam esse tipo de assunto, mas, por exemplo, tem DST tanto no corpo, tem DST na alma e tem DST no espírito. Quando você se envolve com pessoas, você contrai para si mesmo DST em todas as esferas. E é disso mesmo que eu estou falando, sobre sexualidade. Quando você quebra um princípio de aliança ou se envolve com outra pessoa, o que você vai conseguir é buscar aliança tanto física, almática e espiritual. Pablo, o que você está querendo com isso? É uma coisa muito simples. Te mostrar que existem bloqueios em todas as esferas e tem como destravar todos eles. Mas o que faz você ser uma pessoa impressionante ou não, é o que você faz com os 40% que depende da sua intencionalidade. A sua intenção manda em tudo. Como assim a minha intenção? Você pode ficar trabalhando e não aprender nada o ano inteiro. Desde quando eu descobri isso aqui que eu estou te falando, exatamente descobri em 2005. Quando eu descobri em 2005 que eu não poderia me envolver com atividades que evitam dor apenas, mas que eu deveria me envolver em atividades que eu estava aprendendo, eu não parei, eu virei um monstro. Eu posso confessar uma coisa para vocês, eu virei um monstro. Pablo, um monstro de quê? Você senta para falar de construção, eu entendo. Você senta para falar de música, eu entendo. Você senta para falar comigo sobre internet, eu entendo. Você senta para falar comigo de família, eu entendo. Você senta para falar de riqueza, finanças, eu entendo. Você senta para falar comigo sobre empresas, eu entendo. Você senta para falar sobre negócios, sobre imagem, sobre bloqueio emocional, sobre Bíblia. Você senta para falar comigo sobre essas coisas, você vai dar risada. Se você sentar comigo para ouvir sobre network, você vai dar risada. Pablo, você está querendo mostrar que é bom para nós? Não, só Deus é bom. Eu sou um monstrinho aqui na Terra. Por quê? Porque esses 40% da minha atividade intencional, eu dediquei 100% intencional para aprender. Por que eu aprendi? Para não depender. Só que todo o meu processo de atividade intencional, eu percebi que os bloqueios me paravam. Se você perguntar sobre livro, eu tenho editora. Estou querendo comprar uma gráfica, inclusive. Você pergunta de corrida, eu sou piloto. Você pergunta de desfrute, tem resort. Você pergunta tanta coisa para mim, eu vou te falar, eu tenho isso aí. Eu já aprendi isso, ou eu trabalhei nisso. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Eu não falo isso para me vangloriar, eu falo para você, tem como você não viver um único dia sem aprender. Quando você resolve os seus bloqueios e vai quebrando eles por etapas, o que vai acontecer com você? Você vai jogando esses bloqueios tudo no lixo. Pablo, e a escola? Eu confesso para você que de tudo que deu resultado para mim, a escola inteira, do primário ao pré, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta série, a sétima série, a oitava, a nona série. Não sei se tinha nona na minha época, acho que não. Oitava eu ia para o primeiro ano. Primeiro, segundo, terceiro ano, né, que foi o ensino médio. Meus 5 anos de faculdade de Direito, eu posso asseverar uma coisa para você. Todo o período que eu fui escolarizado, talvez represente 1 ou 2% de tudo que eu virei. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Se você não for intencional na sua vida, a parte mais poderosa da multiplicação não vai acontecer. E você vai achar que você é igual aos seus pais. Deixa eu te falar. Aquela expressão, filho de peixinho, peixinho é. Aquilo é uma balela, é uma mentira. O que você tem que entender é que você não é igual aos seus pais. Você precisa honrar seu pai e sua mãe até o último dia de vida. Mas tem um detalhe, não existe esse peixinho, peixinho é. Várias pessoas foram enganadas, elas seguem na mesma profissão dos seus pais. Elas vão continuar fazendo o que seus pais querem, mas não vão assumir aquilo que Deus chamou. O que eu quero que você entenda é que Deus chamou Jacó para uma coisa, mas chamou o filho dele, José, para governar no Egito. Ele foi chamando os filhos não para fazer as mesmas coisas que os pais, apesar que culturalmente
é uma coisa muito lucrativa para a família, que os filhos continuem fazendo as mesmas coisas que os pais. Eu não quero que os meus filhos governem nenhuma das nossas empresas. Eu quero que eles vão cuidar da vida deles. Meu filho um dia falou para mim, eu quero ser policial. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Os policiais, eles dão a vida por nós. Eu acho legítimo você querer isso. Mas vamos criar uma empresa que faz gestão da segurança pública. Se você gosta tanto de segurança pública, que é o que está por trás de ser policial, vamos criar uma empresa que tem contratos multimilionários com o governo, e aí você cuida da segurança pública. Talvez você possa criar uma nova modalidade. Aí ele olhou para mim, então tá, mas o que é isso? Eu falei, empreender. Aí um dia ele falou para mim, eu quero ser piloto. Eu falei assim, você sabia que 95% dos pilotos, eles dependem de patrocínio e a maioria deles não consegue realizar o sonho de ser piloto? Aí ele perguntou, o que é patrocínio? O que é isso? O que é isso? Eu falei, eu vou te contar o que é isso. Esses caras que são pilotos, eles deveriam ser empreendedores, para eles não precisarem do patrocínio de ninguém. Você já viu o papai? Papai é piloto, ele precisa de colocar adesivo da marca de alguém no carro dele? Não, ele põe das suas próprias marcas, não é? Primeiro o papai empreendeu. Então eu quero que você entenda o seguinte, sonhe com o que você quiser, seja empreendedor, faça o que você quer por hobby. Você não escolhe o seu genótipo, mas o seu fenótipo é dominado pela intenção. Você não escolhe a sacanagem que alguém faz com você, isso é 10%, isso significa circunstância. As circunstâncias vão moldar você, mas não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Eu quero que você entenda uma coisa bem simples. Eu quero que você entenda absolutamente que o que nós precisamos é fazer o quê? Absolutamente, nós precisamos dominar sobre os 50% que depende de nós. Nós não podemos bater nos nossos próprios corpos por falta de inteligência física. Eu confesso para você que o dia que eu descobri o que era sabedoria, eu nem me preocupei mais com inteligência. Alguém fala, não é possível você estar falando isso, é verdade. Você não precisa se matar pela inteligência física que você tem. O que você precisa é acessar a sabedoria com os outros 50% e multiplicar o pacote inteiro. O que eu quero que você entenda é que a sua inteligência, ela vai sendo destravada. Ela não aumenta, tá? Mas ela vai sendo destravada. Você ganha mais ilhas neurais, você ganha mais acessos, você ganha uma carga poderosa, mas a sua inteligência, inclusive você deve ter puxado da sua mãe, que a probabilidade é que as inteligências sejam puxadas da mãe. E aí o que acontece? O que vale não é o pacote genético, ele não pode ter defeito. Tem alguns circuitos cerebrais que têm defeito, né, no seu próprio nascimento, você sabe do que eu estou falando. Mas se você é uma pessoa normal, pode ficar à vontade, você pode virar um monstro igual eu. Tem aquele dia que você fala assim, ó, eu vou ser intencional. Por que eu vou mostrar esses bloqueios para vocês? Eu nunca quis ser o doutor dos bloqueios, eu não queria ser o maior desbloqueador, não sei das quantas. A única coisa que eu queria era que as pessoas batessem o resultado numa companhia onde eu era executivo. E eu percebi uma coisa, as pessoas eram honestas, felizes, segundo o relato delas mesmas, elas eram esforçadas, trabalhadoras, transparentes, mas não batiam o resultado. Eu percebi, o que tem de errado nessas pessoas? E aí eu comecei a empreender dentro de um negócio de alguém. Eu comecei a resolver o problema das pessoas que trabalhavam comigo. O que aconteceu? Aconteceu um milagre. Eu entendia que tudo que as pessoas falavam não era verdade. E o milagre foi simples. As pessoas, elas não falavam a verdade, não é porque elas estavam falando mentira. É porque elas não sabiam a verdade do problema delas. E aí eu quis estudar sobre isso. Aí comecei a estudar sobre reprogramação mental. Quando eu descobri, as pessoas, elas ficam inventando conversas sem saber se é verdade ou se é mentira. Eu percebi que elas se apoiavam em crenças e queriam sustentar aquilo como pessoas que ficam com um defunto dentro do salão da sua própria alma, tentando ressuscitar isso por longos anos. E aí eu comecei a olhar para algumas pessoas e falava, essa pessoa tem isso. Aí eu pesquisava isso no livro e olhava e falava, realmente o bloqueio dela é esse. Eu comecei a ver que pessoas que não têm pais, que não têm a figura paterna principalmente, em casa, são pessoas mais frágeis. Inclusive o próximo dia dos pais está chegando e eu vou passar esse próximo dia, eu vou passar pelo menos por 1 hora com os meus filhos na porta de um presídio. E eu vou sentar com eles na calçada e vou mostrar para eles. Está vendo esse aqui? Hoje é dia dos pais. Você não está vendo ninguém aqui na calçada.
Você não está vendo ninguém entrando. Você não está vendo absolutamente. Hoje é dia dos pais. O que os pais deveriam fazer? Vir aqui ver os seus filhos. Você sabe por que você não está vendo eles aqui, filhos? É porque, na verdade, eles não têm pais. E se tiverem pais, esses pais não deram atenção para os seus filhos no tempo oportuno. E acontece que eu vou voltar no próximo ano e vou mostrar o Dia das Mães. No Dia das Mães, se tiver 5.000 presidiários num complexo prisional, aparece 5.500 mães. Mas no Dia dos Pais, se tiver 5.000 presidiários, não aparece nem 50 pais.